Gostaria de que vocês assistissem uma opinião médica sobre as falácias sobre o consumo de carne. Não vou nem pronunciar a palavra que ele vai usar, para evitar que esse vídeo caia, porque já estou sendo perseguido. Preste atenção, escute com carinho e tire sua conclusão. Recentemente eu li o post de uma profissional de educação física, bem engajada, intencionada, mas falando mal da carne vermelha e expondo sua associação com o câncer de intestino. E veja, eu entendo o lado dela. Se você começar a querer estudar o tema, você vai achar um monte de estudos associando o consumo dela ao câncer. E não é só isso. Você vai ver que as instituições sérias como o INCA, ACS, WCRF, a OMS, todos falando a mesma coisa. Então pronto, evita a carne. Mas como diria Carl Sagan, para alegações extraordinárias são necessárias evidências, provas extraordinárias. Se você imaginar um ser humano 300, 200, 100, 50, 10 mil anos atrás, lá no meio da África, o principal alimento dele era carne, vermelha e de preferência gordinha. E seríamos o único exemplo de toda a biologia de animais que evoluiu, se desenvolveu, foi moldado, selecionado, comendo algo que para sua espécie causa câncer. Algo biologicamente ridículo, até mesmo porque de todos os fósseis humanos que existem, não há registro de metástase óssea evidenciando uma morte por câncer disseminado antes do surgimento da agricultura, onde o homem justamente passou a comer menos carne e mais carboidrato. Mas mesmo depois disso, há apenas 200 anos, a gente tem registro das causas de morte em faculdades de medicina como Oxford, Harvard, com os cânceres em aproximadamente 3%. E lembra que o diagnóstico era feito por autópsia. Eles dissecavam os cadáveres para ver a causa. Não iam achar um tumor? Vários antropólogos que estudaram e moraram décadas com tribos nativas ao redor do mundo não achavam câncer de intestino. Alguns achavam, desde esquimós, polinésios, a negros bantus, que eram raças imunes ao câncer. Burkitt foi para Uganda procurar câncer de intestino para ajudar lá no começo de 1900. Ele era coloprocto e não achou nenhum câncer. Clive, que era cirurgião da marinha inglesa, na mesma época, visitou várias ilhas em todo o Império Britânico. Lembra onde o sol nunca se punha? E também não achou. De repente, o câncer explodiu. Mesmo com a tecnologia moderna, 1 a cada 3 pessoas hoje passaram a morrer de câncer. E o câncer de intestino tem acometido nas últimas décadas cada vez pessoas mais jovens. E isso em um mundo em que se come per capita cada vez menos carne vermelha. Muito menos, para sua surpresa, do que em 1800. Mas fazem a alegação excepcional que a carne, mesmo sendo nosso alimento há milênios, é a causa. Mas antes de expor meus argumentos e essas falhas, bastaria você ouvir a frase famosa do Capitão Clive: culpar um alimento ancestral por uma doença moderna, o câncer, é a coisa mais ridícula que eu já ouvi. E eu também. Esse assunto é muito batido. Vários médicos que têm essa experiência, essa vivência e embasamento para se aprofundar nesse assunto estão falando sobre isso. Mas ainda existem pessoas que se acham extremamente entendidas e pedem pesquisas. Tomam qualquer medicamento à vontade própria, sem uma receita, sem um acompanhamento, né? Mas entendem tudo de doença. Quando o médico fala, nossa, negacionista. Então presta atenção. Às vezes o erro não está no outro, está em você.